Ok, vamos lá. Como é que se começa a contar a história que, de certa forma, moldou a civilização ocidental? Bom, acontece que não existe uma resposta única para isso. O Novo Testamento, na verdade, nos dá não um, mas quatro começos diferentes para a história de Jesus. Pensa que cada um é como um retrato pintado por um artista diferente, sabe? Cada um com um foco, um ângulo único. Então, nesta análise, a gente vai mergulhar nesses quatro inícios para entender o retrato completo que eles formam juntos. O primeiro começo já nos joga direto no cosmos. Nada de manjedoura, nada de genealogia. O Evangelho de João abre com essa frase, que é ao mesmo tempo poderosa e misteriosa. No princípio. Isso soa familiar, né? É uma referência direta a Gênesis, a criação de tudo. Ou seja, o palco que está sendo montado aqui é épico, sugerindo que essa história começou muito, mas muito antes do nosso tempo. E quem é o protagonista nesse palco cósmico? A palavra. Em grego, o logos. E olha, esse não é um conceito simples, não. É a ideia da própria sabedoria divina, da força criativa de Deus, que não era só uma força abstrata, mas uma pessoa. Então, João já começa com uma introdução super filosófica e profunda. E o mais incrível aqui é como João constrói essa identidade. Ele diz que a palavra não estava apenas com Deus, mas era Deus. Que tudo que existe foi criado por meio dela. E aí vem o clímax da coisa. Essa entidade cósmica divina se torna humana, tornou-se carne e viveu entre nós. Esse então é o primeiro retrato, Jesus como a própria encarnação do divino. Certo, agora respira fundo. A gente vai sair dessa visão teológica gigantesca e mudar a marcha completamente. Vamos deixar o cosmos para trás e aterrissar com os dois pés bem firmes na Terra, com uma perspectiva totalmente focada em investigação e precisão histórica. E essa é a grande questão, não é? Se a gente parte da ideia de João, como é que se documenta isso? Como é que se âncora uma história dessas na nossa realidade? Bem, o evangelista Lucas nos dá uma resposta bem direta. E aqui está ela. O começo de Lucas não podia ser mais diferente. Ele se apresenta quase como um jornalista investigativo ou um historiador. Ele fala de pesquisa, de ter ido atrás de testemunhas oculares, de organizar tudo numa sequência lógica. A linguagem aqui é de apuração, de documentação. O propósito de Lucas, portanto, é a certeza. Enquanto João pediu um salto de fé cósmico, Lucas chega e apresenta as evidências. Ele quer que seu leitor saiba que aquilo que ele ouviu não é um mito, não é uma lenda, mas sim um relato bem fundamentado. Este é o nosso segundo retrato, Jesus como uma figura histórica verificável. Agora, vamos para o nosso terceiro começo. Este se afasta tanto da teologia cósmica quanto da investigação histórica para focar em algo muito específico, mas que era absolutamente crucial para a época: a linhagem legal, o direito de governar. Mateus não perde tempo. A primeira frase dele já soa como um documento oficial, uma declaração legal. Registro da genealogia. Para o seu público, que era judaico, isso era tudo. Ele está conectando Jesus diretamente a duas das figuras mais importantes da história de Israel: o rei Davi, de quem o Messias deveria vir, e Abraão, o pai da nação. É basicamente um argumento sobre direito de primogenitura. E Mateus não está só jogando uma lista de nomes. Ele estrutura tudo com uma precisão quase matemática e muito simbólica. O número 14 aparece de novo e de novo, como um padrão que ele quer muito que a gente note. A pergunta é, por quê? E aqui a gente entende o método dele. Ele divide a história inteira de Israel em 3 atos, e cada ato tem exatamente 14 gerações. É a forma dele dizer que a história não foi aleatória. Ela estava caminhando para um clímax, um grande final. A ascensão com Davi, a queda com o exílio e, finalmente, a redenção com o Cristo. E esse é o terceiro retrato, Jesus como Rei Messias prometido. Finalmente, chegamos ao nosso quarto começo. E o mais curioso é que ele também é uma genealogia. Só que, como a gente vai ver, o propósito e a direção delas são radicalmente diferentes. O Lucas, aquele que a gente já conhece como historiador cuidadoso, apresenta a genealogia dele não logo no início, mas só depois do batismo de Jesus. E ele faz algo único, ele a traça de trás para frente. Começa com Jesus e vai voltando no tempo. Passa por Davi, passa por Abraão e não para por aí. Ele vai até o fim mesmo, até Adão, o primeiro homem, a quem ele chama de Filho de Deus.
Comparar as duas lado a lado é fascinante. Mateus vai para frente, começando com o pai da nação judaica, para provar que Jesus é o Messias judeu. Lucas vai para trás, começando com Jesus e indo até o pai de toda a humanidade, para mostrar que ele é o salvador de todos. Até a linhagem real que eles traçam a partir de Davi é diferente, mas elas não se contradizem, elas se complementam. Cada uma está fazendo uma afirmação teológica diferente e poderosa. Então, o que a gente faz com esses 4 começos tão diferentes? Um cósmico, um investigativo, um real e um universal. Em vez de enxergar isso como um problema, uma contradição, a gente pode ver como a solução perfeita para descrever uma figura tão complexa. Vamos resumir: João nos dá a identidade divina com um foco cósmico. O início de Lucas nos dá a certeza histórica com uma lente investigativa. A genealogia de Mateus estabelece a herança real, com um foco messiânico. E a genealogia de Lucas revela a conexão humana, com um foco universal. São 4 lentes, cada uma trazendo um aspecto essencial para o primeiro plano. Então, a grande sacada é esta. A questão não é qual começo está certo e quais estão errados. Todos estão certos. Cada autor escolheu um ponto de partida estratégico para enfatizar um aspecto crucial da identidade e do propósito de Jesus. Juntos, eles criam um retrato muito mais rico e robusto do que qualquer um deles poderia ter feito sozinho. No final, o que a gente tem é uma figura que é apresentada ao mesmo tempo como a palavra divina que criou o universo, uma pessoa real cuja vida foi cuidadosamente documentada, o herdeiro legítimo ao trono de Israel e o representante de toda a humanidade. Isso nos deixa com uma pergunta para refletir. O que isso nos diz sobre a natureza da verdade e sobre como contamos histórias? Talvez as histórias mais importantes simplesmente não caibam em um começo só. Talvez elas exijam múltiplas perspectivas para a gente sequer começar a arranhar a superfície da sua profundidade.